Não, eu acho... Não, no sentido de que... É que criou-se uma expectativa de... Sim, eu acho que essa rejeição ao Juan, ela só vai ser diluída na hora que ele botar a bola para a rede. Porque o atacante tem que fazer gol, né? Embora ele participe muito das situações, você tem razão. Se contra o Santo André ele jogar e fizer um gol, a coisa já diminui um pouco. Mas ser reserva do Caleri, o Juan seria um reserva bem interessante para o Caleri ao longo da temporada. Se a temporada fosse estadual, brasileiro e tal, com o Libertadores é outra coisa. O que a diretoria do São Paulo estava pensando? Em alguns jogos da Libertadores, esse tipo de mata-mata e tal, quando for a fase derradeira, Copa do Brasil, às vezes você precisa de um outro centroavante que faça dupla, às vezes, com o Caleri, ou que possa ser uma alternativa mais rodado, mais experiente, que tenha mais intimidade com o gol. Só que isso aí é raro e custa caro, né? É uma das posições mais complexas do futebol mundial, não é só brasileiro. Então o São Paulo não conseguiu contratar ninguém. Como o Carpini falou, né, Tironi? Eu acho que ele cita ali reforços pontuais, aqui a gente está lendo a frase, acredito que peças pontuais, elas seriam, no planejamento do Dorival, um reserva para o Caleri, ficou faltando. Sim. E o lateral esquerdo, eles contavam com o Caio Paulista. Saiu o Caio Paulista. Então, o que ele fala, lateral e atacante, são essas duas peças pontuais. Talvez alguém que se destaque no campeonato estadual. Pois é. Aí, bom, a gente vai colocar mais um trecho do Carpini, mas tem uma pergunta muito boa aqui do Ameriotti. Eu estou curioso para ouvir a resposta de vocês e de você que está em casa, mande aqui a sua mensagem. Ele fala: amigos, boa tarde. Podemos afirmar, olha só, que comparando os elencos com os retornos, o São Paulo tem o melhor elenco entre os paulistas? Eu acho que sim. É mesmo? Mesmo com todas essas coisas aí, tem jogador de massa, posição de... Eu acho que esse é o enigma desse time, né? Essa concorrência que o Raí destacou na pergunta. Por isso que a pergunta foi tão pertinente. Mas é aquilo. Massini, meu caríssimo, você de férias, mandou o elenco do Palmeiras. A gente já comparou isso no início da temporada, então eu estou confortável. O time do Palmeiras é melhor. Sempre foi. O técnico do Palmeiras, então, meu Deus. Agora, em termos de reservas do mesmo nível dos titulares, o São Paulo é o que tem o melhor no futebol paulista há algum tempo. Não fosse assim, não teria sido campeão da Copa do Brasil. E acho que, olha, né, o São Paulo foi o time, não foi o levantamento, que mais teve jogadores lesionados na temporada, ao lado do América, se não me engano, não é isso? Não fosse isso, não teria aguentado a temporada. E acho que o elenco do São Paulo, embora reduzido um pouco para 2024, ele continua tendo essa coisa interessante. Reservas e titulares mais ou menos no mesmo nível. Se essa solução que o Raí falou do revezamento na posição onde tem mais talento fosse tão simples, aí seria mais ainda fácil de a gente afirmar. Então o Lucas é titular, o Rames é reserva do Lucas. Não é bem assim que funciona. Mas eu acho que o São Paulo tem bons jogadores em diversas posições, inclusive no banco de reservas. E aí, Raí? Essa discussão se reduz, acho que a Palmeiras, ele fez a pergunta sobre o futebol paulista. Acho que essa discussão se reduz a Palmeiras e São Paulo. Talvez o Corinthians está... o Bragantino, acho que do ponto de vista de elenco, não. Tem um belo time e um ótimo treinador, fez uma campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, graças à junção dessas duas coisas, mas tem algumas questões de elenco. Então acho que essa questão se reduz a São Paulo e Palmeiras, porque o Corinthians está refundando praticamente seu elenco para essa disputa de temporada, né? Trocou muita gente, agora está trazendo o Mateuzinho para ser uma sombra para o Fagner, trouxe um zagueiro novo, um lateral esquerdo novo, um volante novo, um meio armador novo, ainda procura um atacante. Então a gente está falando de 4 ou 5 titulares que o Corinthians vai mudar da temporada passada para essa. O time do Corinthians vai melhorar muito, o elenco ainda tem algumas carências. O Palmeiras melhorou o seu elenco também para essa temporada com as contratações do Aníbal, do Caio Paulista e do Bruno Rodrigues, no sentido de dar ao Abel opções. Então ele ganha o Caio, que pode jogar de lateral, pode jogar de ponta, ganha o Bruno, que pode ser um 9, pode ser um cara pelo lado, o Aníbal Moreno pode devolver o Zé Rafael para a função dele. Mas do ponto de vista de opções, acho que o São Paulo ainda tem mais e melhores. Isso não quer dizer que tem um time melhor, eu concordo com o que o Arnaldo falou. O time do Palmeiras é melhor que o time do São Paulo. Porém, o elenco oferece mais opções. A gente pode pegar algumas peças específicas para exemplificar. Rafael Veiga no Palmeiras. Quem é o reserva do Rafael Veiga? Não tem. Ano passado, o 10 do São Paulo foi o Lucas. Jogou na mesma posição que o Rafael Veiga.
ele tinha 2 reservas, o Luciano e o Rames Rodrigues. Acho que esse é um bom exemplo. E fica também a impressão, né, Raí, a questão da base. A base do Palmeiras é melhor que a do São Paulo. Mesmo Muito tendo sido melhor. eliminada pelo Aster. Aster. Desculpe, ó. Itaquaquecetuba. E o São Paulo estar ainda na Copa São Paulo com uma Significa campanha muita super, coisa, né? super irregular. São Paulo sub-17 está jogando no lugar do sub-20, Palmeiras também. Não significa muita coisa. Agora, a ideia de que a base do Palmeiras complete o elenco que o Palmeiras tem, ela, por enquanto, é uma ideia teórica, porque na prática ela não se confirma, né? O Abel usa pouco a base no time de cima. Em jogos, pouca base. É até curioso você reparar quantos jogos tem jogadores da mesma idade de São Paulo e Palmeiras formados na base, na equipe principal. A diferença é muito grande. Né? Então, assim, nós estamos falando, o Vanderlan está indo para a 3ª ou 4ª temporada, é o reserva do Piquerez. O Fabinho vai perder espaço. Talvez um zagueiro agora ganhe oportunidade. Michel. Os jogadores que mais se destacam, eles são vendidos rapidamente, no caso do Palmeiras. É uma política, é uma situação. Então, tem aqui o Estevão, o Estevão é reserva do... O Estevão é reserva do Rafael Veiga. Aonde? Daqui a pouco o Estevão pode ser vendido, não sei. O Abel também tem a parcimônia. O Kelvin, por exemplo, entrou contra o Boca, lá foi uma solução para tentar resolver aquela semifinal e foi vendido. Já foi. Então, eu acho que essa ideia de que a base do Palmeiras é melhor que a do São Paulo mas que isso soluciona o elenco principal, não soluciona. Como o Abel trabalha, não soluciona. A base do Palmeiras tem oferecido mais gente, eu acho que o São Paulo, para o elenco. Se a gente olhar para o elenco do Palmeiras hoje, você tem Garcia e Vanderlan nas laterais, que são da base. Michel e Naves, que são da base para a zaga. Para o meio campo, Fabinho, que é da base. Luiz Guilherme, o Kevin estava na temporada passada, foi vendido. O Estevão vai subir para essa. Só que esses caras são pouco utilizados de uma forma geral. Se você pegar o raio-x de jogos e minutos que esses caras tiveram na temporada passada, você até tem um número grande de jogos. O Fabinho, por exemplo, acho que jogou umas 40 partidas. Mas 5, 7, 8, 10 minutos. Quase nunca como titular, quase nunca como a primeira opção. Muitas vezes como um complemento para uma reta final de jogo. E como o Arnaldo falou, é uma política. É assim que o clube tem trabalhado nos últimos anos. O Gerlan fala que não. Ele fala, acho o elenco do Palmeiras mais qualificado. O São Paulo tem muitos jogadores velhos que não vão render mais do que renderam antes. É que se você pega alguns caras do Palmeiras, né? Gustavo Gomes, Zé Rafael, Veiga, Dudu... Não tem mais o Ender, que são caras muito bons, né? Mas aí a gente está falando do time, não do elenco. O São Paulo tem jogadores desse nível. Eu acho que essa questão da idade, eu vejo muito equivalente. Mas eu gosto da política do Palmeiras, que é uma política diferente de idade. O Abel, ele reforça para 26 anos. No sentido de peças pontuais, né? Sim. Você pega lateral direito, o Marcos Rocha tem 35, sim. Rafinha 38 para 39. São os dois jogadores talvez mais velhos dos dois times. O restante está ali numa média de 28 a 32. Palmeiras um pouco mais baixa essa média. O Palmeiras, o Abel procura, acho que não deixar essa média subir, né? Ele é um ou outro. O São Paulo hoje já tem um elenco com uma média de idade bem mais alta, até porque das saídas, quase todos os jogadores que saíram do São Paulo eram jovens ou na idade de 26 anos. Né? Inclusive o Caio Paulista para o Palmeiras. Né? O Erisson, David, o Beraldo é mais novo. Né? O Natan. Vários jogadores do São Paulo saíram jovens desse elenco. Mas eu acho que em termos de opção, estou com o Raí, o elenco do São Paulo oferece mais ao treinador. E o Ameliô, que mandou essa resposta, essa pergunta legal, completa aqui, fala, dada a resposta sobre os elencos, eu entendo que o Abel, sentado no banco do São Paulo, faria mais do que faz hoje com o Palmeiras. Sobre o Corinthians, compara os nomes trazidos com os que estavam para afirmar que melhorou. Melhorou bastante o Corinthians. No caso do Abel, não sei, porque talvez ele não saberia lidar com essa questão de ter que Lucas, Rames, Luciano, não sei o quê, né? O Abel é o jeito dele. O Abel provavelmente... estou falando assim em termos genéricos, né? O Abel provavelmente não teria aprovado a contratação do Rames Rodrigues. Provavelmente não teria. Pelo perfil até agora que ele trabalha no Palmeiras, talvez ele não indicasse a renovação do contrato do Luciano, enfim, ele não... Ele trabalha para não ter isso. Ele não tem esse tipo de apego. Não, né? Então, assim, ele não teria formado esse elenco. Eu acho que vários jogadores do São Paulo ele gosta, inclusive já falou, né? Levou um deles, o Caio Paulista. Mas eu acho que ele não teria formado esse tipo de elenco que o São Paulo formou, não.
Então é isso, né, galera? Eu também acho que o São Paulo tem o melhor elenco, tem o melhor time do Paulistão. O melhor time é o Palmeiras. Mas o Corinthians tá com o time melhorando agora. Mas o São Paulo é o melhor elenco do Paulistão, cara. Então, sábado começa aí, né? Estamos na quinta. 25 mil ingressos vendidos já pro jogo de sábado. Acho que vai bater 35, 40 na estreia. Então, o São Paulo pode começar já com o pé direito já, né? Tem que fazer os pontos o máximo possível para já no dia 4 focar no Palmeiras, na final contra o Palmeiras. Então tem que ir testando nesses jogos rapidamente para montar um time forte para jogar contra o Palmeiras, né? Então essa é a minha visão. O São Paulo tem muita opção pro Carpini. A gente espera que ele use bem aí e forme um bom time. E os jogadores cumpram a ideia dele, pelo menos na minha visão. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí todos. Escreve para Band Esporte, link na descrição. Valeu, é nóis. E vai começar a temporada e vamos São Paulo.